Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha. Vamos trabalhar um pouquinho com aplicações das leis de Newton. O nosso exercício. Uma força de intensidade 20 Newton atua sobre os blocos A e B de massas MA 3 kg e MB 1 kg, como mostra a figura. A superfície sobre a qual desliza o conjunto é horizontal e sem atrito. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine. Letra A. A intensidade da força que A aplica em B. Letra B. A intensidade da força que B aplica em A. E letra C. A intensidade da força resultante sobre cada bloco. Bom, vamos lá. Começando o exercício como os anteriores. Primeiro passo. Retirar as informações do enunciado. A força F fornecida. F igual a 20 Newton. Massa do bloco A. Massa do bloco A igual a 3 quilos. A massa do bloco B. 1 quilo. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Estamos procurando a intensidade da força que o A aplica em B, F de A em B, a força que B aplica em A, F de B em A, e a intensidade da força resultante sobre cada bloco. Força resultante no bloco A e a força resultante no bloco B. E é isso que estamos procurando. A situação descrita no enunciado está representada aí ao lado pelos bloquinhos, tá? Como vocês podem ver. Para começar a resolver o exercício, vamos fazer a representação de todas as forças separadamente. Então, no nosso bloquinho A, como vocês podem ver aí na representação, nosso bloquinho A está aqui. O nosso bloquinho B está aqui. A representação das forças que agem no nosso bloquinho. Primeiro, na componente vertical. No bloco A, uma força peso de A. Força peso, a força com que os corpos são atraídos para o centro do planeta. O bloquinho está apoiado em uma superfície. A superfície aplica uma força no bloquinho. Força que a superfície exerce no bloco A, normal de A. Para o bloco B, componente vertical, peso de B, a força com que a Terra puxa o bloquinho B para o centro, a força normal de B, a força com que a superfície de contato reage, o apoio. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, uma força acaba anulando a outra. Aqui também, uma força acaba anulando a outra, já que não há movimento na componente vertical. Para a componente horizontal, uma força F, aplica uma força F no bloquinho A. O bloquinho A vai tentar empurrar o bloquinho B. O bloquinho B atrapalha, reagindo com uma F de B em A. O bloquinho A vai empurrar o bloquinho B com uma F de B de A em B. E aqui não tem ninguém atrapalhando. A ideia aqui é pensar a força que ajuda, a força que atrapalha. O bloquinho A empurra o bloquinho B. O bloquinho B reage aplicando uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. A representação das forças está aqui, está feita a representação das forças. Vamos equacionar isso aqui, caro coleguinha.
sempre pensando quem ajuda, quem atrapalha. Força F ajuda, o F ajuda, o F de B em A atrapalha. Destas duas forças surge uma força resultante. Força resultante, massa vezes aceleração. Princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes aceleração. Ou força resultante igual a massa vezes aceleração. Destas duas forças surge uma força resultante massa vezes aceleração. Como nós estamos analisando o bloquinho A, massa de A vezes aceleração. Primeiro bloquinho está equacionado, vamos para o segundo. No segundo bloquinho, F de A em B ajuda. Aqui não tem ninguém atrapalhando, já que estamos trabalhando com a superfície perfeitamente lisa, livre de atrito. A força resultante no bloquinho B vai ser a própria F de A em B. Então, F de A em B, massa de B vezes a aceleração, já que estamos trabalhando com o bloquinho B. F de A em B e F de B em A, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Olha elas aqui. Então, uma acaba anulando a outra. Então, aqui ficou o F igual a massa de A mais a massa de B vezes aceleração. Equacionamos a situação. Vamos encontrar aceleração, já que sem aceleração aqui a gente não consegue desenvolver o exercício. Substituindo os valores, a força F, 20, a massa do A, 3, a massa do B, 1, vezes a aceleração. Então, ficou 20 igual a 4 vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 20 dividido por 4, a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Está aí o valor da aceleração. Não foi isso que o exercício pediu. O exercício pediu a F de A em B e a F de B em A. Mas, tínhamos que encontrar a aceleração de qualquer forma. Continuando com o exercício, para achar F de A em B, massa de B vezes aceleração. Está equacionado. Tanto faz se eu vou usar a primeira equação ou a segunda. A F de A em B, F de A em B, massa de B vezes aceleração. Substituindo os valores, F de A em B vai ser igual a massa de B, 1 kg, aceleração 5, portanto, a F de A em B igual a 5 Newton. Tá resolvido, encontramos o valor da F de A em B. F de B em A, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Não precisa nem desenvolver. Mas se eu quisesse, tá aqui, poderia substituir. Não há necessidade, são forças de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Mas F menos F de B em A igual a massa de A vezes a aceleração. O F, o exercício forneceu que vale 20, menos F de B em A massa do A que vale 3 e a aceleração que vale 5. 20, 3 vezes 5, 15, operação inversa passa para o outro lado, F de B em A, passa para o outro lado negativo, 20, 15 positivo vai passar para o outro lado negativo, menos F de B em A, operação inversa, está negativo, passa para o outro lado positivo, portanto a F de B em A, como nós já sabíamos, 5 Newton. Tá aí, a F de A em B e a F de B em A. Lembrando, não precisava ter feito, já que são forças de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Continuando com o nosso exercício. Vamos apagar aqui. Então, só para lembrar, F de A em B
é igual a F de B em A, que é igual a 5 newton. Tá aqui. Força resultante no bloco A e a força resultante no bloco B. Tem duas maneiras de determinar o valor da força resultante no bloco A e da força resultante no bloco B. Primeiro, força resultante no bloco A. Uma das maneiras, caro coleguinha, seria analisar as forças representadas nos bloquinhos. Essa ajuda, essa atrapalha. Então, olha só. F ajuda, o F de B em A atrapalha. Então, a força resultante no bloco A, o F vale 20, o F de B em A vale 5. Então, a força resultante no bloco A igual a 15 newton. Tá aí. A força resultante no bloco B. Força resultante no bloco B, analisando as forças que agem no bloco B. F de A em B ajuda. F de A em B ajuda, não tem ninguém atrapalhando. Então a força resultante no bloco B vai ser a própria F de A em B. Então a força resultante no bloco B igual a 5 newton. É uma das maneiras. Outra maneira, força resultante, mais uma vez, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá aí, ó, princípio fundamental da dinâmica. Então, continuando, ó, outra maneira, força resultante no bloquinho A. Força resultante no bloquinho A vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Outra maneira de definir, de determinar. Então, a força resultante no bloquinho A, a massa do A vale 3 kg, a aceleração vale 5. Então, a força resultante no bloquinho A, 15 newton. Tá vendo, ó? Mesmo valor. Força resultante no bloquinho B. Força resultante no bloquinho B, massa de B vezes aceleração. Então, a força resultante no bloquinho B, a massa do B, 1 kg, aceleração 5. Força resultante no bloquinho B igual a 5 newton. Então, são as duas maneiras de determinar o valor da força resultante atuando nos bloquinhos. Eu posso analisar as forças que estão a favor do movimento e contra o movimento, ou eu simplesmente posso realizar o produto entre a massa do bloquinho e a aceleração. Tá resolvido aí o nosso exercício. Valeu, coleguinha. Até a próxima aulinha.